Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 7 de março. Agora na Espanha, meio-dia e 8. No Brasil, 8 e 8 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal, que nem é possível identificar. Vocês vejam o tamanho da banda de VWAP da semana passada. Olha a banda de VWAP semanal dessa semana. Tá virada numa régua. Vou até deixar aqui um retângulo para efeito de registro para as posteriores análises. Gente, quando a BTC promove esse padrão, é porque vem uma mega amplitude movimentacional. No intraday, se a gente colocar em perspectiva, agora eu estou nos 5 minutos. Aqui eu estava no gráfico de 4 horas. Cada candle desse aqui são 4 horas. Agora eu vou pular para os 5 minutos. Nos 5 minutos, essa reguinha está se desdobrando há vários dias. A BTC basicamente não consegue se livrar dessa prisão em que ela se meteu. Ela simplesmente bate ali em 22.300, vamos botar. Chegou a fazer a mínima poucos minutos atrás em 22.345. Depois vai dar um beijinho ali em 22.562. Tá bom para tradar. Na sala de sinais, todos os sinais ontem fecharam no lucro. Hoje também já fecharam os sinais do Copy Trade, todos no gain, com lucro no bolso dos assinantes. E também, já eu vou ofertar na sala de sinais, vão fechar no lucro, justamente porque a BTC está muito previsível. Bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP. No diário, a gente segue respeitando religiosamente a base dessa cunha triangular. Nesse momento, a aresta inferior está se confundindo aqui com a linha superior da nuvem no diário. A nossa resistência mais imediata passa a ser 23.150, que é onde está a mediana do canal de Keltner, que vai se encontrar já com a aresta superior dessa cunha na projeção. No diário ancorado na banda de VWAP mensal, a gente consegue perceber a violência de toda essa acumulação triangular. Hoje a gente está promovendo o engolfamento do corpo real vendedor de hoje pelo de ontem. Ou seja, é bem factível que isso aqui exploda para buscar o próprio patamar da VWAP mensal, que está lá em 23.100. Na seara fática, a Assembleia Legislativa do Estado de Utah aprovou e passou a reconhecer legalmente as organizações autônomas descentralizadas. Enquanto não vem um marco legislativo através do órgão legislativo federal norte-americano, que é o Congresso Nacional Americano, os parlamentos estaduais seguem aprovando e criando diretrizes para o mundo cripto. Agora, o estado de Utah reconhece a legalidade de organizações autônomas descentralizadas. E a polícia de Singapura iniciou uma caçada contra Ducon. Segundo informações, ele estaria usando o território de Singapura para continuar dando seguimento às suas atividades em blockchain e ilícitas, porque ele segue sendo um foragido das autoridades sul-coreanas. E o Banco Central do Brasil apresenta o piloto do Real Digital e suas diretrizes. O coordenador explicou que, embora a nova moeda digital do Brasil possa ter operações offline, o foco é sim nas operações online. Na verdade, vai ser um ecossistema, a plataforma do Real Digital. Vamos ver como isso vai se desdobrar na prática. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o teto da dívida norte-americana é um risco tão bizarro. A não subida do teto é um risco tão bizarro que Wall Street parece nem querer pensar nessa possibilidade. A certeza de que o sol vai nascer todo dia é tão brutal que ninguém pensa na possibilidade de um dia novo começar e o sol eventualmente não nascer. Uma eventual inadimplência pelo governo federal norte-americano teria consequências tão terríveis que os investidores simplesmente assumem que é impossível o sol não nascer todo dia. Só que nessa atual conformação da Câmara Federal norte-americana, com os republicanos na presidência da Câmara Federal,
Lembrando que a administração Joe Biden tem uma relação muito complicada com aquele grupo de republicanos chamados de Tea Party, que são ultra-reacionários, ultra-conservadores e que já avisaram que vão causar um estrago sim na administração Joe Biden. Esse grupo tem o condão de fazer com que eventualmente algum dia o dia comece sem o sol nascer. Ou seja, isso aqui teria consequências absolutamente catastróficas. Pro mundo cripto é muito bom. E o Federal Reserve, segundo uma reportagem aqui da Zero Hedge, estaria jogando um jogo muito perigoso. Tentar controlar a inflação depois de ter impresso mais de 10 trilhões de dólares é tentar enxugar uma montanha de gelo, um iceberg do tamanho continental com uma toalhinha de rosto. Entre 2008 e 2014, o Federal Reserve imprimiu 3 trilhões de dólares para combater a crise do subprime. O Fed imprimiu a mesma quantidade nos primeiros 6 meses de 2020, num ano pandêmico, onde os governos deixaram as pessoas trancafiadas em suas casas. Imprimindo dinheiro à torto e à direito, no total foram impressos 5 trilhões em apenas 24 meses. O Fed acredita que pode conter a inflação criada com a impressão de 13 trilhões de dólares, aumentando as taxas num patamar um pouco acima de 4%. Será que o Fed acredita mesmo que ele pode enxugar um iceberg continental num ambiente tropical usando uma toalhinha de rosto? Esse é o questionamento da Zero Hedge hoje. E agora chega o custo político dessa guerra para o Vladimir Putin. Casos que a imprensa ocidental está reportando, o fato é que já são mais de 16 mil russos mortos na guerra russo-ucraniana e isso está começando a incomodar a popularidade ali doméstica do Vladimir Putin. Vários casos de jovens que acreditaram que iriam defender a mãe Rússia, mas voltaram no caixão rapidamente. Essa guerra está deixando um saldo bizarro de mortos entre os russos, também entre os grupos mercenários contratados pelo Kremlin. O grupo Wagner ele se vale de integrantes do sistema penitenciário russo que, em troca da remissão da pena, integra as fileiras de combate na Ucrânia, mas acontece que a quantidade de mortos só vai aumentando, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. O ABTC, na minha leitura, desenhando essa reguinha aqui, está prestes a protagonizar um mega movimento, muito provavelmente impulsivo. Isso aqui é o que eu diria de um super silêncio que precede um grande esporro. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Olha que a BTC agora tá querendo voltar para o patamar da VWAP no intraday. Vou fazer Algorand de Binance Coin e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.